Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia de Estudo de Genebra, darei continuidade e finalizarei aqui a introdução ao segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. E eu parei aqui na seção Data e Ocasião, no seguinte parágrafo que começa da seguinte forma. A Península do Sinai tem extensão aproximada de 240 km de norte a sul e 420 km de leste a oeste. É ladeada por dois braços do Mar Vermelho, o Golfo de Suez e o Golfo de Aqaba, ou Elat. Os hebreus prosseguiram para o sul ao longo da costa oeste do Sinai. As águas amargas de Mara são geralmente identificadas como a atual Ain Hawara, cerca de 75 a 80 quilômetros ao extremo sul do Golfo de Suez, mas talvez Ain Musa fosse o mais correto. Elim, com suas inúmeras nascentes e árvores, tem sido identificada como o Wadi Garandel, o acampamento junto ao Mar Vermelho, de números 3310, cerca de 11 quilômetros ao sul da atual Ain Hawara. O deserto de Sin seria mais corretamente identificado como Debet el-Hamle, uma planície arenosa ao longo do limite do Planalto de Sinai. Se a localização do Monte Sinai for a tradicional, em Jebel Musa, então os israelitas se dirigiram para o interior do país por uma série de vales até Jebel Musa, viajando pelo deserto de Refidim, onde lutaram contra os amalequitas. Refidim foi o último acampamento no deserto do Sinai antes da chegada à Montanha Sagrada. Em seguida, eles prosseguiram até o Monte Sinai, onde receberam a lei. Deuteronômio 1:2 confirma a localização do Sinai. Depois, os israelitas seguiram o caminho de Parã a Cádiz. Propósito e características. O livro de Êxodo tem vários temas importantes. O primeiro conta como o Senhor libertou o povo de Israel do Egito para cumprir a aliança com os patriarcas. O segundo tema importante do livro é a revelação da aliança no Sinai. O terceiro é um resultado dos dois primeiros, o estabelecimento do tabernáculo como a morada de Deus com os israelitas. Cada um desses temas apresenta um triunfo da graça de Deus. Ao libertar o seu povo, o verdadeiro Deus julgou os deuses e os governantes do Egito, falou aos homens do Sinai e manifestou a sua presença no tabernáculo, o qual ele havia instruído o povo a construir. O desdobramento desses temas também revela a santidade e a graça do Senhor na sua lei da aliança e no simbolismo cerimonial na vida e no culto de Israel. No centro de todos esses atos divinos está Moisés, o servo escolhido de Deus. Ele foi o mediador do juízo divino contra o Egito e, por meio dele, Deus libertou os israelitas por meio do Mar Vermelho. O Senhor entregou a sua revelação no Sinai por intermédio de Moisés, o qual também recebeu e revelou as regulamentações para a construção do tabernáculo. Embora o poder e a autoridade de Deus tenham executado todas essas bênçãos para Israel, o livro se concentra no papel de Moisés como servo de Deus. Último subtítulo: Cristo em Êxodo. Os cristãos podem aprender a respeito de Cristo ao longo de todo o livro de Êxodo de várias maneiras. Em primeiro lugar, numa escala maior, a maneira pela qual os israelitas foram libertos da dura escravidão no Egito para a terra prometida de bênçãos divinas apresenta uma importante metáfora da obra da salvação de Deus através da história. Deus redimiu o seu povo escolhido dos poderes do mal do qual eles haviam se tornado escravos, julgou esses poderes e reivindicou o seu povo como o seu primogênito, a nação santa de sacerdotes em meio à qual ele habitou pelo seu Espírito. O modelo da divina vitória sobre os inimigos, o estabelecimento de um lugar para a habitação divina e a abundância de bênçãos encontram a sua maior realização na primeira e na segunda vindas de Cristo. Em segundo lugar, o tabernáculo e seus serviços apontavam para Cristo. Em termos gerais, assim como o tabernáculo era o local da presença acessível de Deus na terra, Jesus habitou, ou literalmente tabernaculou, entre nós. Além disso,
a provisão de animais sacrificais como solução temporária para o pecado de Israel antecipou o sacrifício da morte de Cristo, no qual o pecado foi punido de uma vez para sempre. Assim, o importante acontecimento da Páscoa é cumprido em Cristo. O papel principal que Moisés representou nesse livro também aponta para Cristo. Assim como os israelitas foram batizados com respeito a Moisés, quando conduzidos através do Mar Vermelho, os cristãos são batizados em Cristo. Moisés foi o grande servo do Senhor que recebeu as palavras de Deus diretamente dele. O Evangelho de Mateus, em especial, apresenta Jesus como aquele que enfrentou o seu próprio êxodo, ensinou a lei de Deus num monte e ficou lado a lado com Moisés no Monte da Transfiguração. Assim como Moisés estava disposto a morrer pelo bem de seu povo, Jesus serviu de substituto para o seu povo. A glória de Deus, que se refletiu na face de Moisés, é agora refletida naqueles transformados pelo Espírito de Cristo. Essa daqui, então, foi a leitura da introdução ao livro de Êxodo. A introdução finaliza também com a parte do esboço, que é aqui a divisão do livro em algumas partes. E eu finalizo aqui essa introdução da Bíblia de Estudo de Genebra. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.